só para te amar, só para te adorar, só para te servir. É a razão do meu viver, viver para ti. É a razão do meu viver, viver para ti. A razão do meu viver, Senhor, é viver. A razão do meu viver, Senhor, é viver só para te amar, só para ti. Louvado seja Deus, Deus é bom, sauda todos na paz do Senhor, porque Ele é um Deus maravilhoso, o Senhor Jesus Cristo que está no céu olhando por cada um de nós. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Vamos iniciando assim esta noite, essa live, em nome de Jesus. Eu saudo a todos na paz do Senhor. Vamos já compartilhando, vamos já convidando os amigos e irmãos para assistir. Deus é maravilhoso. Eu te adoro com minha adoração, quero tocar teu coração. É a razão do meu viver. Vamos louvar. A razão do meu viver, Senhor, é viver. A razão do meu Louvado viver, seja Deus, louvado seja Deus. O irmão aí, Paulo Germano, louvando e engrandecendo o nome do nosso Senhor e Salvador. E adorar, só para te servir. É a razão do meu viver, viver para ti. Vamos compartilhando. Jorge Luiz, Deus abençoe a você, a todos os seus familiares, tá bom? Vamos já chegando, dando o seu legalzinho, compartilhando, porque Deus é maravilhoso e Ele cuida de cada um de nós. Deus é bom e está no céu, olhando para mim e para você. Não diga ao seu problema que você tem um grande problema, diga ao seu problema que você tem um grande Deus, porque Ele cuida de mim e de você. Meu viver, Senhor, é viver. A razão do meu viver, Senhor, é só para ti. Abraçando o meu amigo Tito, também assistindo a gente, Edson também, Jorge, também Arnaldo Santana, meu amigo Arnaldo Santana, Deus abençoe. Também Júnior Pallets, o Júnior que faz aí aquelas obras de arte com aquelas madeiras, pallets, né? Deus é bom, Deus abençoe, Júnior. Tá bom? Nego Breck também, louvado seja Deus, que Deus abençoe a todos vocês. Vamos já chegando nesta noite, nesta tarde, neste dia, a hora que você vai assistir, eu não sei, mas nós estamos aqui neste momento. E eu quero pedir a Deus que possa abençoar a mim e a você, que possa nos guardar e nos livrar de todo o mal, porque Deus é maravilhoso e Ele cuida de cada um de nós. Tá bom, Jorge Luiz? Deus abençoe você. Você é o cara 10. Dinho também, Souza assistindo, Deus abençoe. Rocha Fernando, Deus abençoe você. Você é 100, é 10, você é especial, tá bom? Vamos pedir a Deus que Ele possa nos guardar e nos livrar, Edson Santos também, de todo mal, de todo perigo, pois estamos nesse mundo, nós estamos enlutados. A família ali do meu primo Climério perdeu a sua esposa para este vírus, mas nós estamos orando pela família e pedindo a Deus que conforte os corações, e sabemos que nós estamos neste mundo passando uns dias, né? Nós estamos aqui de passagem, sabemos que Jesus Cristo foi preparar um lugar, e assim a vida nesta terra é passageira, a verdade é essa. Vamos compartilhando, porque eu tenho uma palavra rápida hoje para vocês, em nome de Jesus. Eu quero também me felicitar com todos vocês que estão comemorando o aniversário hoje, que Deus possa lhe conceder muitos e muitos anos de vida. Aliás, meu pai vai completar aniversário, idade nova, amanhã, né? Amanhã ele estará completando 66 anos, seu Antônio Nunes da Silva. Eu vou fazer uma live depois especial para ele, falando dele, daquela pessoa, daquela figura. Afinal, é o meu pai. Eu vejo muitos fotos, mensagens para os seus pais em morte, mas eu quero prestar a minha homenagem em vida. E que você faça o mesmo, porque Deus é bom e Ele tem cuidado de mim, de você e, é claro, dos nossos familiares.
meus avós, minha avó que está ali, vai completar 92 anos, as minhas tias estão aí assistindo em Feira de Santana, tia Júlia, também Fábio, seu esposo, tio Fábio, né? Dunga, Deus abençoe, chegando aí, Denga, né? Deus abençoe, louvado seja Deus. E vamos compartilhando essa live em nome de Jesus, porque Deus é bom. Saudade, mais uma vez. Paulo Germano. Senhor, eu estou com saudade. Louvado seja Deus. Vamos já compartilhando nessa noite, esta live, porque eu tenho uma palavra de Deus para você, para o seu coração. Eu quero abraçar também meu amigo Moisés, aí da Eletrônica Espacial em Feira de Santana, fez uma chamada aí da minha live. Deus abençoe você, Moisés. Irmão Vitor também, Deus abençoe. E vamos compartilhando em nome de Jesus, porque Deus é maravilhoso, Deus é bom e continuamente Ele tem cuidado de mim e de você. Os dias são difíceis, é verdade, mas nós estamos pedindo e suplicando a Deus. Fernando Alves, Deus abençoe, está assistindo também a gente, essa live nesta noite, em nome de Jesus. Os dias são difíceis, a luta é constante, nós estamos vivendo os últimos dias na terra. A palavra de Deus diz que não é o fim, mas é o princípio do fim, das dores, da vinda do Filho do Homem. E tudo isso que nós estamos vivenciando nos dias de hoje é cumprimento da palavra de Deus que está acontecendo em nossas vidas. Amém, irmãos? Juscelia Sena, irmã Juscelia, Deus abençoe, missionária Juscelia. Ontem um culto maravilhoso aí, Deus é bom e Deus opera. Eu acredito nesse Deus, eu acredito nesse ser superior que está em cima dos céus, olhando por cada um de nós. A prova disso é que os grandes cientistas, muitos cientistas, arqueólogos, já vêm comprovando em suas teses a existência de um ser chamado Deus, chamado Jesus Cristo. E eu me felicito muito quando eu vejo a ciência concordando com a palavra de Deus, porque não tem como discordar, porque tudo que está acontecendo aí, os grandes cientistas dizem, alguns que não querem crer em Deus, dizem que nós fomos feitos de uma lama, de não sei o que. Sim, nós fomos feitos do pó da terra mesmo, mas quem nos formou foi Deus, soprando em nossas narinas, nos dando o fôlego de vida. Sim, porque eu digo nós, porque Ele formou o homem e a mulher, não é verdade? Então, nós somos uma obra-prima do Senhor Deus, nós somos feituras do Senhor Deus, e é por isso que nós devemos prestar louvor a Deus, prestar louvor a Jesus Cristo, porque só Ele é digno de honra, de glória e de louvor. Eu tenho uma palavra de Deus para você, porque as pessoas, hoje no mundo que estão vivendo, eu vejo muitas pessoas desiludidas, pessoas até que tiram a sua própria vida, né? E isso é um espírito ruim que está assolando a terra, a vida das pessoas, quando tira das pessoas a vontade de viver, quando o inimigo tira das pessoas a vontade de vencer na vida, a vontade, Fábio, Deus abençoe, tio Fábio em Feira de Santana, Mateus, o irmão de Fábio também está ali internado, mas estamos suplicando e orando a Deus que restaure a saúde dele por conta desse Covid-19, porque não é brincadeira, a doença está aí, mas nós estamos clamando a Deus, e Deus sabe cuidar de cada um dos seus. Uns vai e outros ficam para dar testemunho, e alguns Deus recolhe, porque a vida pertence a Ele, não é verdade? Os médicos fazem aquilo que está em seu alcance, mas quem tem o dom da vida é Jeová Deus. Então, como eu estava dizendo, muitas pessoas estão perdendo esta esperança, essa fé de viver, e por conta disso, muitas pessoas tiram sua própria vida, muitas pessoas partem por desespero, porque não tem uma fé dentro do seu coração, não tem uma fé em Deus, não tem uma fé num ser superior que pode vencer, que pode ajudar a vencer os seus problemas. Então as pessoas se acarretam de problemas e isso sufoca a pessoa, e o inimigo põe na mente e no coração o quê? O desejo de tirar a sua vida. É isso que acontece na vida de muitas pessoas.
Mas nós vamos estar orando, pedindo a Deus que repreenda todo o mal, porque quando nós clamamos, quando nós suplicamos e nos humilhamos a Deus, Ele responde à nossa oração, ao nosso clamor. Meus queridos e amados irmãos, eu gostaria de ler para você uma passagem que está no livro de Daniel. O profeta Daniel escreveu no capítulo 6, no versículo 22, diz assim a palavra do Senhor: Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, diante de Deus e diante do rei. Amém, meus queridos e amados irmãos? Daniel, como nós sabemos, ele foi levado ali à Babilônia como cativo, foi preso ali em Judá, e levaram ele, o rei Nabucodonosor, levaram Daniel para viver na Babilônia. Passando-se o reinado do rei Nabucodonosor, o seu filho assumiu, Belsazar, e depois, como ele não era um filho obediente, um neto obediente, não é verdade? Um neto, o reino dele passou para o rei Dário, e o rei Dário constituiu ali 120 príncipes, entre eles alguns presidentes, para fazer parte, três presidentes para ajudá-lo no seu reinado. Entre eles, um desses foi escolhido Daniel. Daniel tem um espírito de Deus. Daniel era um homem temente a Deus. Mesmo sendo jovem, com seus colegas, com seus conterrâneos, foram levados ali a Babilônia para servir ao rei Nabucodonosor e ora servindo ao rei Dário. Todo mundo sabia o comportamento de Daniel. E Daniel foi escolhido pelo rei Dário para ser um dos presidentes. Mas muitas pessoas, meus queridos e amados irmãos, têm inveja, que é um sentimento maligno das pessoas, daquele que quando chega em um certo patamar, em um certo grau, e muitas pessoas têm esse sentimento de inveja. E não foi diferente com Daniel. Então, daqueles 120 escolhidos, entre eles, Daniel ia ser um dos presidentes. Esse povo que viu ali a disposição, que viu o comportamento de Daniel, eles pediram ao rei Dário que assinasse um decreto para que homem algum orasse aos seus deuses, porque ele sabia que Daniel era um homem que orava todos os dias, 3 vezes ao dia, era um homem que vivia em constante oração. E, meus queridos e amados irmãos, qual é a forma, qual é o meio de chegarmos a Deus? De termos a fé e a certeza de que Deus pode nos livrar de todo o mal? É a oração, é a súplica, é se humilhar perante esse Deus maravilhoso. Foi assim com Daniel. Talvez eu e você não sejamos um Daniel, mas o mesmo Deus que livrou Daniel da cova dos leões, Ele te livra e Ele me livra de todo o mal, de toda a tentação maligna. Esse é o poder e o agir de Deus na terra. Quando eu vejo muitas pessoas transformadas pelo poder da palavra, muitas pessoas são transformadas pelo poder da palavra, porque a palavra de Deus vivifica, a palavra de Deus salva, a palavra de Deus transforma, é um manual de instrução para a vida do homem, para viver bem na terra, porque o mundo já é do maligno, e quando eu e você estamos diante do Espírito Santo de Deus e da verdade, logo ele vem ao meu e ao teu socorro. Eu pergunto a você, eu já passei por muitas lutas, por muitas adversidades, mas eu creio em Deus, e Ele me livrou e Ele me salvou. É o plano dele salvar a humanidade, mas cada dia que passa o inimigo é uma luta espiritual, uma luta carnal. É o espírito guerreando contra a carne e a carne guerreando contra o espírito, porque a carne tende a pecar, mas o espírito ele quer salvar. O espírito Jeová Deus, Jesus Cristo quer salvar. A matéria nós sabemos que vai para o cemitério, para a terra, porque fomos formados do pó da terra e para a terra iremos voltar. Mas o fôlego de vida, o espírito, a alma, Deus vai recolher. Esse é o maior projeto de Jeová Deus, salvar a humanidade. Por isso ele enviou
Emanuel. Por isso ele enviou seu Filho amado Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário pelos nossos pecados, por nossas transgressões. Deus está, meus queridos e amados irmãos, nesses dias, querendo que você busque a Ele em oração, querendo que você suplique a Ele, apresente a Ele as suas necessidades, apresente a Ele as suas fraquezas, porque uma vez que pensamos que estamos fortes fisicamente, estamos fracos, mas quando pensamos que estamos fracos, estamos fortes, porque nós nos colocamos diante da presença de Deus, e Deus quer salvar a mim e a você. Daniel foi assim. Daniel, quando assinaram aquele decreto por 30 dias que homem nenhum podia fazer uma petição, eles não acharam culpa nenhuma, falha nenhuma em Daniel. A única razão que Daniel foi jogado na cova dos leões, meus queridos e amados irmãos, foi por estar orando, porque diz a palavra de Deus que aqueles homens ficaram vigiando Daniel, e Daniel se pusera de joelho no seu quarto com a janela aberta, e ele orava olhando para Jerusalém, porque ele tinha uma promessa, porque Deus dera uma promessa que aquele povo iria voltar à sua terra. Estava sendo cativo, sim, estava sendo preso, sim, porque Deus quis tratar deste povo. Muitas das vezes, muitas pessoas são jogadas nas covas dos leões que há por aí, muitas pessoas são jogadas no mundo, e muitas pessoas vivem ali no mundo aprisionada, porque o espírito maligno lança as pessoas que não querem ver outra bem, com palavras negativas, com pragas, com bruxaria, com feitiçaria, com tudo que não presta, fica observando a você, observando a mim e a você, para ver se há em mim e em você uma falha para poder nos acusar. É isso que o adversário faz, é acusar as pessoas, para que essas pessoas não tenham vontade de viver, e essas pessoas ficam com seu espírito abatido, com seu espírito, sabe, sem força, sem vigor, sem vontade de orar a Deus. Mas Daniel aqui orou ao Senhor. Daniel continuou orando ao Senhor, Jeová Deus. Daniel continuou suplicando, e quando aqueles homens entregaram Daniel ao rei, dizendo: olha, rei, você, rei, assinou um decreto dizendo que homem nenhum podia orar a Deus nenhum, pois tenho aí um Daniel, um que foi trazido cativo ali de Judá, um que foi trazido cativo aqui ao reino da Babilônia. Este homem, ó rei, não deu importância para o seu decreto. O rei assinou um decreto, e nesse decreto ele selou com seu anel, para que todos soubessem que era o rei que estava assinando aquele decreto, aquele dito, que naquele período de 30 dias, Roque, Daniel não podia fazer súplica a Deus. Aliás, homem nenhum podia, mas isso eles já fizeram, sabendo que Daniel era um homem de constante oração, e é assim que nós devemos ser, é assim que o homem e a mulher devem viver, em constante oração, pedindo a Deus, orando a Jeová Deus, orando ao Criador do universo, orando e clamando a Jesus Cristo, porque o inimigo está aí agindo na vida das pessoas. Isso é notório e visível, meus queridos e amados irmãos. Se você que assiste a televisão, vocês podem ver como está se comportando o homem no mundo, como está se comportando o homem no meio da religião, o homem no meio da política, o homem que vive na terra. Eu disse em uma outra live anterior que Deus se arrependeu, pois assim está escrito, de ter feito os seres humanos, porque a maldade está impregnada no coração do homem. O homem se esquece muitas das vezes de Deus, não tem o temor de Deus. O rei Dário, assim como o rei Nabucodonosor, reconheceu este Deus através de Sadraque e Abidnego, através de Daniel. É de geração em geração, porque o reino de Deus é sempre eterno, o reino de Deus não tem fim. O rei declarou isso, o rei Dário declarou isso, que Deus é um Deus justo, que Deus é um Deus que salva, que liberta e que pode te tirar do calabouço. Deus é um Deus que pode te tirar essa angústia, tirar esse ódio, tirar essa mágoa, esse rancor do seu coração. Não tem médico nenhum na terra que possa fazer essa cirurgia, mas eu conheço um, o nome dele se chama Jesus de Nazaré. Ele pode limpar o meu e o teu coração, tirando toda a mágoa, todo o rancor, todo o ódio, toda a inveja, toda a usúria, toda a ambição,
ambição, todo aquele sentimento maligno. Meus queridos e amados irmãos, a palavra de Deus é instrumento para mim e para você. A palavra de Deus é arma para mim e para você. A Bíblia Sagrada é um instrumento para que o homem use como manual de instrução para que viva bem na terra. É por isso que a palavra de Deus nos exorta a obedecer aos seus mandamentos, a obedecer aos seus estatutos, para que eu e você vivamos longos dias na terra. Meus queridos e amados irmãos, há um espírito no mundo, há um espírito de desânimo, que quando as pessoas pensam em vencer, quando as pessoas pensam em progredir, principalmente nos dias de hoje, vamos compartilhando em nome de Jesus, principalmente nos dias de hoje, quando as pessoas pensam que está indo tudo bem, logo vem a desabar, logo vem a cair todo aquele seu sonho, todo aquele seu projeto, porque é nisso que o inimigo trabalha, é na derrota do ser humano que o inimigo trabalha. Mas para que isso, meu querido e amado irmão, não aconteça na minha e na tua vida, eu e você devemos estar em constante oração. Você jovem, você adolescente, você idoso, todos os homens, que estejamos sempre em constante oração, porque Deus pode nos livrar. Eu me lembro daqueles servos do Senhor que foram jogados, a lembrar o profeta Jeremias, quando foi jogado no calabouço, quando ele profetizara, falando a verdade. Muitas pessoas não gostam de ouvir a verdade, mas quando aquele profeta falava a verdade, mandaram jogar ele no calabouço, mandaram açoitar e prender Jeremias. Mas por onde jogaram, naquele calabouço, também tiveram que tirar Jeremias dali. Me lembro também de José, quando os próprios irmãos de José viram que José tinha sonho, logo eles diziam: lá vem o sonhador. Você, meu irmão, minha irmã, precisa continuar sonhando. Não deixe que o inimigo te desanime. Não deixe que o inimigo te ponha para baixo, porque esse é o plano e o projeto do inimigo. E Deus quer nos salvar. José foi jogado naquele calabouço por seus irmãos, foi vendido como um escravo, mas José era um jovem temente a Deus. Por isso nós devemos continuar a observar a história desses homens que foram vencedores, e que nós sejamos também vencedores, observando e praticando aquilo que aqueles homens que andaram com retidão ao Senhor. Nós precisamos ter esse espírito de ânimo, de constante oração. A vida nos joga em buracos, a situação nos joga, nos prende, porque é um projeto do inimigo prender. Eu volto a repetir, mas Deus, ele quer salvar, quer libertar, quer transformar as vidas. Meus irmãos, eu fico a pensar nos dias de hoje, quando nós nos deparando com os noticiários na TV. São muitas as notícias e informações de pessoas até que dizem que estão servindo a Deus, de pastores agredindo sua esposa em live ao vivo, né? Eu fiz até uma sátira com aquela situação, porque não é de eu e você que está do outro lado assistindo imaginar que uma pessoa se comporte assim. Esta pessoa está em oração com Deus, ou simplesmente vai passar uma mensagem de bonitinho, de certinho ou de certinha para convencer você? Faça a prova, meu querido e querida, do espírito que usa o homem na terra. Foi isso que João falou: façamos prova do espírito para ver se é o espírito que vem de Deus. E é isso que deve acontecer na minha e na sua vida. Agora mesmo os noticiários apontam que um candidato assassinou, matou um outro. Veja o tamanho da ambição, da usura e da inveja do homem, porque eles querem calar aqueles que falam a verdade. O inimigo, o anjo caído, ele usa as pessoas para calar a voz daqueles que falam a verdade. Mas eu digo a você, pela palavra do Senhor, irmão Arnaldo, pela palavra do Senhor, assim como Daniel foi livre, assim como os leões não tiveram poder sobre a vida de Daniel, ele faz isso comigo e com você, porque Deus envia anjo ao meu e ao teu direito para nos guardar, para nos livrar, para nos proteger, porque a palavra de Deus diz que o leão, ele anda bramando, buscando a quem possa tragar. Esse leão é o adversário, mas nós conhecemos o leão da tribo de Judá. Jesus Cristo é ele que pode derrotar, ele que pode esmagar a cabeça da serpente, porque quando foi criado ali no jardim do Éden, aquele casal, louvado seja Deus, Adão e Eva,
Deus disse quando Eva e Adão pecou, ele disse: da semente da mulher irá nascer um que pisará e esmagará a cabeça da serpente. Esta serpente é o inimigo, essa serpente é aquela que fica lançando venenos contra as pessoas. Esse é o nosso adversário, e nós temos que ter, meus queridos e amados irmãos, discernimento espiritual, pedir a Deus que nos livre, está pedindo sempre a Jeová Deus que nos guarde, que nos proteja e que nos livre de todo mal, e que possamos estar em constante oração um para com o outro, André, porque esta é a palavra do Senhor. A palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo diz, que ninguém devais coisa alguma a outro senão o amor, e é isso que nós temos que ter, é amor, é compaixão pelas almas que pena, é compaixão pelas almas que estão aí sendo ceifadas pelo inimigo, e muitas pessoas não dão conta disso, porque não se preocupa na maioria das vezes com aqueles que sofrem, não se preocupa na maioria com aqueles que mentem, que roubam, que furtam, que se drogam, e nós temos que falar a verdade, porque Deus tem o melhor para você. Deus pode te livrar deste buraco, Deus pode te livrar desse calabouço, Deus pode te livrar da fornalha do fogo ardente, é Deus que pode, é Jeová Deus que pode te livrar, fechar a boca do leão. Você, meu querido e minha querida, você vive desanimado, na maioria das vezes o desânimo toma conta da sua vida, você fica para baixo, você não consegue fazer nada, pois esse mesmo sentimento, esse mesmo espírito já se apossou de mim um dia, mas um dia eu olhei para o céu e clamei ao Senhor dos Exércitos, e Ele veio, Ele enviou o anjo ao meu direito e me livrou, limpou o meu coração, limpou a minha mente de todo mal. Mas, irmão, porque você é crente, você tem que tolerar tudo? Não nos conformei com as coisas do mundo, mas antes venha denunciar, a mostrar a verdade. Nos dias de hoje, meus queridos e amados irmãos, somos afrontado por pessoas que vivem em nosso meio, afrontado por pessoas que vivem em nosso seio familiar. Eles querem nos colocar para baixo, muitas pessoas querem nos colocar, a mim e você, para baixo. Por quê? Porque estão vendo que eu e você estamos em constante oração. Foi por isso que quiseram condenar Daniel, foi por isso que jogaram Daniel na cova dos leões, porque Daniel vivia em constante oração. Meu querido e minha querida, a arma que eu e você temos para nos achegar a Deus é a oração. Mas muitas das vezes, irmão, eu oro, já faz 15, 20 anos que eu estou orando, e Deus até agora não fez nada na minha vida, mas não é no seu dia, não é na sua hora, não é no seu querer, não é no seu momento, porque um dia para Deus pode ser um ano para Deus pode ser um dia. Meus queridos e amados irmãos, nós estamos nesse mundo de passagem, nós estamos vivendo de passagem. Jesus Cristo disse que foi para o Pai preparar um lugar para os seus. Jesus Cristo nos compara a mim e a você, a igreja do Senhor, como uma noiva, e se somos uma noiva, o noivo está prestes a voltar para buscar a sua noiva. Meus queridos e amados irmãos, Jeová Deus está sempre de ouvidos inclinados para o meu e o teu clamor, porque Ele diz de onde Ele está, Ele inclina os seus ouvidos para o meu e o seu clamor. Mas não se desespere, eu vejo muitas pessoas desesperadas. Daniel foi jogado na cova dos leões, e Daniel orou a Deus, e Deus fechou a boca dos leões. Deus fechou a boca dos leões. Então Deus tem fechado muita sepultura, Deus tem fechado muitas situações que você e eu poderia estar, mas quando eu e você clamamos a Ele, é Ele que nos livra, é Ele que nos salva, é Ele que nos guarda. Tenha essa fé, tenha ânimo, não tenha fé simplesmente em coisas palpáveis, pessoas que têm coisas, pastor Jailton, Deus abençoe, como um Deus. Então nós temos um Deus poderoso, um Deus que pode tudo e todas as coisas. O nome dele é Jeová Deus, o filho dele é Jesus Cristo, e ele está no céu olhando por mim e por você. Ele quer nos salvar. Tenha esse espírito dele, quer nos salvar. Ele não fez a mim e a você para viver em pecado, não. Ele não criou o ser humano, Renato, Deus abençoe, Elielso. Ele não fez a mim e a você para viver no pecado, para viver nesta vida errônea que muitos vivem, não. Eu estava vendo a reportagem, uma moça até muito simpática, dançando ali naquela festa funk, caiu de uma vez só, morreu. A mãe está chorando, os filhos estão chorando. Pessoas que vão para essas festas, pessoas que estão no mundo, que usam bebida, que usam droga, que tiram aos poucos a sua própria vida. Um irmão falou para mim, dizendo assim: irmão, ele é de outra religião, disse assim: irmão Edson,
Eu fico pensando, o Senhor, um homem que conhece a palavra de Jeová Deus, né? E o Senhor sabe qual é a verdadeira religião. O Senhor sabe qual é o nome do verdadeiro Deus. Eu digo, eu sei, porque a Bíblia diz que o nome de Deus é Jeová Deus, é o Senhor dos exércitos. Mas quando ele se revelou a Moisés, ele disse assim: vá e diga. Moisés disse: o que é que eu vou dizer? Quem é o Senhor? Jeová Deus diz assim: diga que eu sou o que sou, eu sou o Senhor, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão. Então, se eu invoco a esse Deus, se eu invoco esse Deus que está no céu, ele vem ao meu e ao teu encontro, ele envia anjo para nos guardar, ele fecha a boca dos leões. Sim, porque o mundo está sendo um leão, o mundo está sendo um leão e ele quer nos tragar. Mas uma vez que eu e você nos apegamos a Jeová Deus, uma vez que eu e você nos apegando a seu Filho amado Jesus Cristo, logo ele envia anjo para nos guardar e nos livrar, porque ele é bom, Deus é fiel. Lembre-se e pense sempre nisso. Há um ser, veja o sol para mim é o olho de Deus, iluminando a minha e a sua vida, iluminando a minha e a sua mente. E toda vez que eu acordava triste e abatido, meu querido e querido amado irmão, eu olhava para o sol, aquele sol ardente, meio-dia, e dizia: Senhor, o Senhor está me vendo, me muda, me transforma, eu não quero fazer isso, eu não quero fazer aquilo. Meu querido e querida, Deus tem esse poder de fazer esta obra na minha e na tua vida. Ele tem poder. Você pensa que você está no mundo porque você é bonitinho, porque você é bonitinha? Não, foi porque Deus fechou a boca do leão para não te tragar, Deus fechou a boca do leão para não te ceifar, para não tirar a sua vida. E o meu e o seu dever, eu vejo muitas pessoas que sofreram acidentes, assim como eu sofri também, e eu estava ouvindo um louvor que dizia assim: Deus é Deus lá no monte, Deus é Deus da montanha, Deus é Deus do meio-dia, Deus é Deus do meia-noite, Deus é Deus em qualquer hora, em qualquer situação, em qualquer circunstância, Ele é Deus. É por isso que Ele tem nos guardado e nos livrado. Ele quer um povo, Ele quer formar um exército, porque Ele é chamado de Senhor dos exércitos. Se Ele quiser ordenar um exército de gafanhoto, se Ele quiser ordenar um exército de praga, Ele tem poder para isso, porque por isso Ele é chamado de Senhor dos exércitos. Tema, meus queridos e amados irmãos, Maurício, meu irmão, assistindo, Deus abençoe. Meus queridos e amados, temam a esse Deus, se curve diante desse Deus, temam e façam súplicas e orações a esse Deus, porque um dia a resposta virá, a resposta de sua oração um dia virá, pois aconteceu com Daniel. Ele vivia e viveu em constante oração, e quando jogaram ele na cova dos leões, nenhum leão fez mal a Daniel, porque era homem temente a Deus, era homem que tinha intimidade com Deus. Eu me lembro de Davi, aquele menino ruivo, aquele menino de baixa estatura, que vivia jogado lá cuidando das ovelhas do seu pai. Sim, literalmente, cuidando das ovelhas do seu pai. Quando ele esteve diante do exército de Israel e ele viu a afronta daquele Golias, daquele gigante, e todo o exército tinha medo daquele gigante. Mas quando Davi chegou, olhou e perguntou, e viu a afronta que aquele gigante fazia, não somente ao exército de Israel, mas ao povo de Deus, Davi disse: ele não está afrontando simplesmente o exército do Deus vivo, mas sim o próprio Senhor. Porém, ele vai me entregar hoje, você, ó gigante, em minhas mãos. E assim aconteceu. Nós conhecemos a história. Davi venceu o gigante. Você, meu querido e minha querida, quantos gigantes você tem vencido em sua vida? É porque Deus está contigo, é porque Deus é contigo. Os gigantes, os levantes, os leões que vêm a te afrontar, é porque Deus está contigo. Por isso que você não caiu e não vai cair. Sim, somos pecadores, sim, pois somos descendentes do pecado. O profeta Isaías diz: sou eu que perdoo os seus pecados e suas transgressões por amor. Foi Jesus que disse, foi Jeová Deus que disse essas palavras pelo profeta Isaías. E essas palavras, meus queridos e amados irmãos, têm que fazer parte da minha e da sua vida, assim como um aprendizado na escola, assim como a música, assim como o hino. A palavra de Deus tem que estar gravada não somente em tábuas, não somente em livro, mas também na tábua dos nossos corações. Vejam Jonas, eu me lembro agora, louvado seja Deus, do profeta Jonas, quando Jeová Deus mandara ele profetizar contra Nínive.
O profeta Jonas toma um outro rumo, mas Deus lança ele ali, aquele peixe grande, traga Jonas. Deus guarda aquele que teme a ele, seja no fundo do mar, seja no calabouço, seja na prisão, seja na cova dos leões, onde estiver, Deus guarda a mim e a você. Tenha fé, tenha essa certeza, tenha essa convicção em seu coração, pois a palavra de Deus nos diz assim: tem de bom ânimo que eu venci o mundo, e se ele venceu o mundo e eu estou com ele, eu também, você também é um vencedor. Não deixa ninguém, meu querido e minha querida, te colocar para assim, porque todos os dias ouvimos palavras de afronta. Ah, você não é crente, não? Você não é crente porque você é assim, porque tem gente que pensa que porque a pessoa é cristão tem que ser besta. Não, você é inteligente, pois você tem o espírito de excelência de Deus, você tem o espírito de discernimento, e nós temos que dar resposta verdade, nós temos que dar resposta verídica para algumas pessoas, meus queridos e amados irmãos. Marcelo, Deus abençoe. Marceliano Oliveira, Deus abençoe. Marceliano Oliveira. Para algumas pessoas que pensam só porque é crente e anda com a Bíblia e vai na igreja, pensa que pode pisar, massacrar, humilhar a mim e a você. Não, eu conheço e você conhece aquele que te chamou, você conhece aquele que te livrou, você conhece aquele que te guarda. Esse é o compromisso que nós temos que ter com Jeová Deus e com Jesus Cristo. Vivermos em constante oração, buscando sempre a palavra de Deus, nos revestindo das armaduras de Deus, para que Ele possa nos livrar, para que Ele possa nos guardar e nos proteger. Eu fico triste quando eu vejo muitas vidas sendo ceifadas, porque nós que temos, meus queridos e amados irmãos, discernimento espiritual, sabemos que é o inimigo que estão ceifando muitas vidas. Tem pessoas que não, porque a palavra de Deus diz que Ele tem prazer na morte do justo, na morte dos santos. Sim, Deus, Jeová Deus tem prazer. Salmo 116 diz a palavra do Senhor. Mas Deus, Ele não tem prazer na morte do ímpio, porque Ele quer que o ímpio venha se converter a Ele, porque Ele quer que o homem venha se converter e adorar somente a Ele, porque Ele é um Deus justo e fiel. A palavra do Senhor é que vivifica, a palavra do Senhor é que transforma. Mesmo sabendo, meus queridos e amados irmãos, que os dias são maus, eu vejo levantes de pessoas contra o cristianismo, criticando. Sim, quando é verdade, eu estou aqui para dizer a verdade. Como eu falava antes, daquele pastor que inicialmente xingando a sua esposa, agredindo a sua esposa, com a Bíblia na mão, ainda dizendo: sauda todos com a paz do Senhor. Que Senhor é que esse irmão tem? Que Senhor é que esse pastor tem? Mas eu digo a você, pela palavra de Deus, que em nosso meio há muitos espíritos camuflados, há muitos camuflados que Deus está revelando, que as circunstâncias estão revelando quem são esses verdadeiros homens, se verdadeiramente ele teme a Deus ou não. Por isso ele foi lançado do ministério, foi expulso do seu ministério. Sim, porque tem alguns que diz que ama a Deus, que diz que prega a palavra de Deus, mas é simplesmente para ter um povo, para ter uma meia dúzia de seguidores. Pois até Judas, até Barrabás teve seus seguidores, pois até o inimigo está tendo seus seguidores. É assim que acontece na vida de muitos homens. Mas vejam, a mim e a você, nós devemos estar seguindo, adorando somente ao Senhor Jesus Cristo, pois Ele diz que Ele é o caminho, dona Dalvina. Ele diz que Ele é o caminho que nos conduz ao Pai. E nos dias de hoje, meu irmão, eu fico até com vergonha de falar do Evangelho. Sim, porque no meio evangélico é que está acontecendo tragédias e barbárias. Mas diz a palavra do Senhor, quando eu me lembro da parábola do semeador: Senhor, semeamos o trigo, mas foi alguém lá e semeou o joio. Sim, foi o inimigo. Vamos tirar o joio? Não, deixa o joio e o trigo, porque ambos se parecem, ambos são idênticos. Mas Senhor, quem vai fazer essa colheita? Assim diz o Senhor: eu farei esta colheita, eu farei esta separação. Por isso, naquele grande dia, quando todas as nações, toda a terra estiver diante do tribunal do Senhor, e muitos dirão ao Senhor: Senhor, eu curei, eu profetizei em teu nome. Dirás assim o Senhor: louvado seja Deus, apartai-vos de mim, maldito, que eu nem vos conheço. E vai ser lançado na fornalha de fogo, sim, no lugar que ele preparou para o adversário. Esta é a palavra do Senhor. É por isso que às vezes eu não me entristeço quando eu vejo homens que pregam a palavra de Deus em pecado. Eu não me entristeço, porque isso tem que acontecer, meus queridos e amados irmãos, é em nosso meio.
é em nosso meio, porque diz a palavra do Senhor, introduziram no nosso meio falsos apóstolos, falsos profetas, sim, e diz mais a palavra do Senhor, homens que ultrapassam até o feito do maligno. Isso quer dizer que muitos homens fazem mais até que Satanás. É isso que Jesus Cristo nos diz, é isso que o Espírito Santo de Jeová Deus nos revela. Então, meus queridos irmãos, não nos conformeis com as coisas deste mundo, mas buscai-vos a adoração somente a Deus. Vamos orar a Deus e vamos entregar esses irmãos a Deus. Sim, um irmão disse assim: irmão, eu vou lhe apelidar de irmão investigador gospel. Não sou investigador gospel não, porque quando Deus me chamou foi para falar a verdade. Eu vi outro dia um vídeo de um pastor muito renomado ali de Feira de Santana, pastor Josué, e ele dizia que ele não concordava, louvado seja Deus, com o pagamento de pessoas que iam pregar, que iam cantar, sim, e ele diz que estavam fazendo, louvado seja Deus, da igreja como se fosse um comércio, como se fosse um negócio. Eu falei para a irmã, se eu tivesse o contato desse pastor, e ela me passou o contato, louvado seja Deus, e eu liguei para lá, para a igreja dele, sim, liguei mesmo, disse: eu quero saber do irmão pastor Josué, desse vídeo que ele lançou aí, que ele falou que ele não concorda com isso, ele não concorda com aquilo, mas a igreja dele também usa também cartão, maquininha de cartão, não configura também como se fosse um comércio? Não, irmão, não é comércio não. Assim ela me deu a resposta, a secretária dele me deu a resposta dizendo: não é comércio não, é porque as pessoas nos dias de hoje, louvado seja Deus, não anda com dinheiro em espécie, anda com cartão, e é por isso que a gente usa maquininha de cartão. Eu disse: é verdade, porque estão fazendo da casa que você diz que é do Senhor negócio, comércio. É isso que está acontecendo. E eu questionei, e eu perguntei, e ela disse que depois eu voltasse a ligação para conversar com o próprio, mas o próprio nunca se encontra. Mas uma irmã que é de lá, eu disse a ela, eu disse: olha, eu liguei para o seu pastor e perguntei, mas não me deram a resposta não, que tem gente que parece que é macumbeiro, não dá a resposta certa não, fica engomando, fica enganando a pessoa. Tem muitos irmãos que estão se comportando assim. E aí eu perguntei no culto, ele falou: teve um irmão com aquela voz dele, né? Teve um irmão que ligou pra cá questionando isso, questionando aquilo, porque os que estão lá não perguntam porque tem medo, acha que vai ser amaldiçoado. Meu querido, minha querida, perante ao Senhor dos Exércitos, ele não faz exceção de pessoa. A mesma proximidade que esses apóstolos, que esses profetas que eu tenho diante de Deus, você também que é pecador tem. Você precisa entender isso. Você não precisa de um mediador não. O nosso único mediador chama Jesus de Nazaré. É isso que eu e você precisamos entender. E como é que eu faço, meu irmão, para vencer isso? É orando, é buscando o Senhor. Eu não preciso de um homem para me conduzir ao reino de Deus, para me conduzir à salvação. Eu preciso de Jesus Cristo. Por isso que ele diz que ele é o caminho. Ele nem colocou a mamãe dele, Maria, ele nem colocou os irmãos dele, ele nem colocou os profetas, ele nem colocou os seus seguidores, não. Ele disse: eu sou o caminho. É isso que eu quero, é isso que eu falo, é isso que eu vivo, é isso que eu pretendo que você entenda. Amém? Eu dei só um exemplo desse irmão do pastor Josué, mas o nome dele está aí nas mídias, um homem renomado, mas veja como é a irmã dele, o pai e ele. Isso que acontece, pastor, se eu e você não estivermos em constante oração a Deus, porque o inimigo ele quer nos tragar, ele quer buscar situações para nos entregar aos leões. Sim, foi assim que fizeram com Daniel, jogaram ele na cova dos leões, mas diz a palavra de Deus que o rei Dário, quando descobriu que tudo aquilo foi uma armação, porque ele descobriu que Daniel era um homem temente a Deus, ele pegou todos aqueles, vocês sabem disso, pegou todos aqueles que acusaram Daniel, todos aqueles que apresentaram esse decreto a ele e lançaram na cova dos leões, e os leões devoraram todos, mulheres, filhos, e todos eles foram devorados, e Daniel saiu da cova dos leões sem dano algum. Esse é o homem que teme a Deus, e eu e você devemos temer a Deus todos os dias de nossa vida. Sim, tem vontade, você, irmão, tem vontade de pecar? Eu tenho sim, porque a carne, ela guerreia contra o espírito, e o espírito contra a carne. Então, se eu não quero pecar, eu me entrego a Deus, eu me entrego a Jesus Cristo e peço a Ele: Deus, tira de mim. Todos os dias nós sofremos afrontas, todos os dias nós nos deparamos com situações que para nos entristecer.
Mas quando nós nos colocamos diante da presença de Deus, porque muitas das vezes, meus queridos e queridas, você pode estar com algum problema, você até que procura um amigo, uma amiga para desabafar, porque hoje o que mais tem é amiguinhos de rede social, é amigo que mora lá em São Paulo, que mora nos Estados Unidos, que nunca teve uma aproximação, uma convivência, nunca sequer deu um abraço, e estão dizendo hoje que é meu amigo. Eu estava pensando hoje, meu pai, louvado seja Deus, vai completar aniversário amanhã. E eu vi nas redes sociais alguns amigos que estão comemorando aniversário. E quando eu e você damos os parabéns a ele pessoalmente, eles até que não faz caso não. Eles querem que eu e você vá para a mídia dizer parabéns, para que todo mundo veja que eu e você estamos parabenizando. Meus queridos e queridas, nós não precisamos fazer isso para mostrar que gostamos de alguém, não. Porque o amor está aqui. Eu amo pessoas, mas já tem anos, anos que eu fui visitar essas pessoas, e eu tenho um sentimento de gratidão por pessoas, mas sequer eu vou visitar mediante essa situação. Isso quer dizer que eu não amo? Eu amo sim, eu sei quem gosta de mim, mas eu não preciso simplesmente ter só amigos em redes sociais. Não, é bom, é sim, é bom para mídia, é sim, mas eu preciso de você como meu ajudador, eu preciso de você como meu irmão, que esteja lado a lado, porque diz a palavra de Deus que muitos daqueles que se dizem amigo é que procura causar o mal da pessoa, Josiane, é que procura inveja, é que procura invejar a pessoa. Vejam Jesus Cristo como foi. Ele constituiu ali seus 12 apóstolos, seus apóstolos, louvado seja Deus, e um deles que andava com ele o traiu por causa de quê? De dinheiro, porque diz a palavra de Deus que o dinheiro é a raiz de todo mal. Não que o dinheiro é mal, não que o dinheiro é ruim, mas ele é a raiz, porque as pessoas estão indo nessa ganância. Muitos profetas, muitos sacerdotes pregando a palavra de Deus, vendendo livro, vendendo isso, vendendo aquilo, fazendo permuta com a palavra de Deus. Aí eu pergunto a você, um homem desse louva a Deus? Deus está satisfeito com esse tipo de servo que ele constituiu na terra? Meus queridos e queridas, nós precisamos ter esse espírito de discernimento. Não é um espírito de acusador, não. É um espírito de mostrar a verdade. Quando a irmã me liga me questionando alguma coisa, eu pergunto a você, a verdade é essa. Eu estou certo ou estou errado? Eu quero ouvir de você a resposta, se eu estou certo ou estou errado. Porque nós que somos cristãos, nós que somos pais, nós recebemos muitas críticas de filhos, sim, de filhos, de amigos, de amigas, certo? De parentes, de primos, de primas. Nós ouvimos muitas críticas, mas aí eu pego e coloco tudo no mesmo nível, no mesmo patamar. Não para humilhar nem para ridicularizar a ninguém, mas para mostrar a verdade. Eu estava pensando sobre o meu pai e vou fazer uma live especialmente para ele, que eu acho que ele merece. E eu vou mostrar a ele, eu vou pedir alguém que mostre a ele. Ele não tem celular não, mas manhã tem. E eu vou pedir que mostre a ele a live que eu vou fazer para ele. Como eu era com ele e como ele era comigo. O meu velho pai. E nós estamos sempre em oração pedindo a Deus que transforme ele. Pedindo a Deus que mude ele. Que tire dele os vícios. Porque pode levar no melhor médico. Médico nenhum tira vício, tira ódio, tira rancor, tira mágoa, não. Mas Jesus Cristo ele tira. Jesus Cristo ele limpa o nosso coração. Ele limpa a nossa alma. Esse é o plano e o projeto dele, limpar as vidas, transformar as vidas. Veja aqui quantos jovens nesta cidade tiveram suas vidas ceifadas, E as pessoas, nós estamos anunciando a palavra de Deus, mas eu falava para um jovem, e falo para qualquer um, às vezes que nós vamos pregar a palavra de Deus, muitos zombam, dizendo assim, olha para aí como está o meio de vocês, olha para aí como é que está a vida das pessoas que dizem que são cristãos, que são crentes, que são evangélicas, que é pastora, que é pastor. Veja aí o que está acontecendo. Mas isso, meu querido e minha querida, tem que acontecer em nosso meio sim, porque é o joio e o trigo, mas Jeová Deus é que irá fazer a colheita. Põe isso na sua mente. É Ele que vai fazer a colheita. Ele que vai fazer a colheita. Ele que vai fazer a separação, Márcio. É nisso que eu acredito. E por isso é que nós estamos anunciando a palavra de Deus com verdade. E se um dia Deus o livre, eu já falei com Jeová Deus, se eu vier a pecar, que Ele tire minha vida antes, porque eu não quero pecar. Sim, mesmo sendo um pecador. Mas veja como é que está a situação. Irmão, não é de se entristecer, porque às vezes morre irmão
que é cristão, morre irmã que é cristã, que é crente, que teme a Deus, que teme a Jeová Deus. Agora mesmo tem um amigo que está internado, ele tem maior fé em Jeová Deus. Eu disse a ele, vem cá, você acha que Deus lhe fez, Jeová Deus, lhe criou para você viver como um alcoólatra? Você acha que Deus lhe criou para você ser uma prostituta? Um maconheiro, um traficante? Você acha um assaltante? Você acha que Deus lhe criou para isso? Pois eu digo que não. E por que você não reconhece a Ele? Aí você vem me dizer que conhece a verdadeira religião. Qual é a verdadeira religião? É a que está em Tiago? Pois nem a sua denominação faz e nem a minha também. Assim eu disse a ele. Mas eu e você devemos estar em constante oração, mesmo com o erro e com a falha dos homens. Eu tenho que estar em constante oração, buscando a Deus, porque é essas artimanhas que o inimigo usa para lhe entristecer. Um amigo disse para mim, irmão, você pensa que é fácil fazer live falando da palavra de Deus? Eu digo, para mim, eu acho que não vou ter muita dificuldade não, porque eu manjo um pouquinho de som, eu gosto muito de qualidade sonora e estou investindo para que tenha uma qualidade de imagem boa. Aí ele disse, você vai ver as lutas, as retaliações, mas isso é espiritual e acontece. Às vezes que eu penso que está dando tudo certo, eu vou lá, tenho que desfazer tudo. Quando é para falar de Deus é essa dificuldade, mas quando é para falar de bestagem, de bobagem, aí todo mundo, meio mundo de gente, é a maior facilidade, porque para atrair o povo hoje precisa-se de besterol, mas quando é para falar da palavra de Deus com verdade e não sinceridade, eu não sou pastor, não sou profeta, não sou apóstolo, não sou nada, eu sou um servo, porque diz a palavra do Senhor, nem todos queiram ser chamados de mestre, porque só há um mestre e um pastor, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele disse, eu sou o bom pastor e sou conhecido das minhas ovelhas, e para as minhas ovelhas eu dou a minha vida, eu dei a minha vida. O bom pastor, ele deixa as 99 ovelhas e vai atrás de uma. Aí eu vejo muitas pessoas nos dias de hoje, embora tem gente que é rude, tem gente que é ignorante, que a gente está falando de Deus, Deus não quer você assim, e a pessoa está se matando com suas próprias mãos. É isso que está acontecendo, é isso que acontece. Quando nós falamos, nós cristãos dizemos, irmão, não é assim que Deus lhe quer. Cada dia que passa, ela procura antecipar cada vez mais a sua morte. Então eu pergunto a você, uma pessoa dessa quer abrir o entendimento para Deus? Não. Mas quando abre o entendimento, quando abre o coração, Deus entra e faz a obra. Deus entra e faz a transformação, irmão. É por isso que eu vejo muitas prostitutas, ex-prostitutas, hoje servindo a Deus. É por isso que eu vejo muitos ex-homens errados, homossexuais, muitos ex-traficantes, ladrão, hoje servindo a Deus e pregando a palavra de Deus com verdade e com sinceridade. Mas muitas das vezes, muitas pessoas não dão valor a esse tipo de gente. Aí quando é um engomadinho, um bonitinho, que fala bonito, mas que é adúltero, que foi traído e agora é adúltero, aí tem meio mundo de gente que vai atrás. Aí entristece as ovelhas tudo, e as ovelhas ficam sem discernimento, porque muitos deles, não são todos, muitos desses atalaias dos dias de hoje, eles mastigam, aí cospe e passa na boca daqueles outros que não sabem o que é fazer a colheita, o que é buscar da videira, o que é buscar da fonte. Mas eu louvo e agradeço a Deus por muitos que não caíram, por muitos que não se entristeceram com Deus, com Jeová Deus e com Jesus Cristo, porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus, diz o Senhor. Mas eu tenho que vigiar, eu tenho que me policiar todos os dias da minha vida, para que eu não venha cair em tentação e para que Deus me livre do laço do passarinheiro e da cova dos leões, assim como livrou a Daniel, assim como livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha do fogo ardente, assim como livrou José ali daquela prisão. Um jovem de 16 anos foi acusado de estupro, acusado de assédio sexual e jogaram ele na prisão. Mas quando ele saiu de lá, alguém se lembrou dele. Ele se tornou governador. É isso.
Deus, ele pega aquele que está sendo humilhado pelo mundo, aqueles que foram jogados pelo mundo, por aqueles profetas, por aqueles sacerdotes que não vai em busca das almas perdidas, nem sequer tem coragem de falar a verdade, para que a pessoa tenha um discernimento, porque o que se vê hoje muito é live de receba, eu tô vendo que Deus vai abençoar você, eu tô vendo que a semana que vem eu determino que Deus, eu determino que, aí tem muita gente que dá ibope pra esse tipo de profeta, é esse tipo de pregador que anda com a vida desconcertada e diz que é assim com Deus, que é assim com Jeová Deus, um mentiroso, um enganador, um adúltero, um fofoqueiro, que só quer simplesmente tirar a lã das ovelhas. É isso que acontece nos dias de hoje. Mas diz a palavra do Senhor Jeová Deus, que assim como um vaso precioso, muitos estão caindo. Diz o profeta Jeremias, assim como um vaso precioso, são muitos os que estão caindo, são muitos os pastores que estão caindo. Diz o profeta Jeremias, pela palavra do Senhor, muitos como um vaso precioso estão caindo, porque eles dizem que adoram a Deus, mas na verdade ele adora é a Mamon. E eu e você temos que ser Daniel. Ele fazia a contabilidade do rei. Daniel, ele anotava tudo certinho. Quando ele sabia que tinha alguém defraudando, roubando o rei, ele já sabia. Então por isso que ele era malquisto, porque ele tinha um espírito de excelência. Daniel não precisou roubar de ninguém, não. Daniel não precisou tirar do rei da Babilônia, não. Daniel não precisou defraudar, não. Mas ele sabia aqueles que tinham esse plano e esse projeto de roubar e defraudava a riqueza do reino babilônico. Por isso os outros ficaram com inveja e queriam lançar, e lançaram na verdade Daniel na cova dos leões, para que Daniel fosse devorado, para que Daniel não viesse a descobrir a falha daqueles príncipes que estavam ali a serviço do rei. Mas eu e você temos o Espírito do Senhor e da verdade, e nós temos que denunciar a verdade. E quando alguém falar mal da igreja, quando alguém falar mal do cristianismo, aí tem uns pastores, tem uns irmãos, louvado seja Deus, que diz assim: o inferno não prevalecerá contra a igreja de Deus. Mas a igreja de Deus, a igreja de Jeová Deus, é as quatro paredes dele que ele toma conta? O inferno, o inimigo, não prevalecerá contra a igreja de Deus. É as quatro paredes? Não. É a minha, você. Nós somos o templo, nós somos a igreja, nós somos a casa do Espírito Santo de Deus. Então, se eu e você estamos temendo e buscando a Deus, o inimigo de nossas almas não prevalecerá contra mim, contra você, diz a palavra do Senhor. Foi assim com Daniel, porque já que ele é um leão também, já que o inimigo é taxado como um leão também, é ele que nos livra, irmão. É ele que nos protege, é ele que nos guarda. E quando você, meu querido, minha querida, estiver triste, ore a Deus. Não fique desabafando com alguns coleguinhas, com algumas coleguinhas que vai colocar picuinha na sua mente, que vai, sabe, fazer com que você seja ridicularizado. Não, ajoelhe, busque a Deus, ore a Deus, que o Espírito Santo de Deus é que vai acalentar o seu coração, é que vai te alegrar. Você vai entregar todos os seus pensamentos, todos os seus planos e projetos diante de Deus, e é Ele que vai acalentar o seu coração. É isso que Ele faz, porque Ele fez assim comigo. Ele faz assim comigo e com você, pela palavra do Senhor. E os dias de hoje são difíceis, os dias de hoje são maus, mas eu estou aqui para falar de Deus, que Ele pode e Ele vai nos livrar, e Ele vai nos guardar, Ele vai nos proteger, e Ele vai nos livrar da fornalha de fogo ardente. Ele já nos livrou, na verdade, e Ele quer nos salvar. Homens, crianças, jovens, adolescentes, temam a Deus. E eu quero ler aqui mais um capítulo da palavra do Senhor, no verso 20, dizendo assim: e chegando-se à cova do leão, chamou Daniel, o rei chamou Daniel com voz triste: Daniel, servo do Deus vivo, acaso o teu Deus, a quem tu continuamente serve, tem impedido e te livrou dos leões? Então Daniel falou: ó rei, vive o rei para sempre, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. É isso que Deus faz, Lene. É isso que Deus faz comigo e com você. Ele fecha a boca dos leões. Ele fecha a boca do leão. Porque eles querem, na verdade, os leões, as ciladas da vida, nos derrotar.
para que o meu nome e o teu nome venha a ser ridicularizado e que as pessoas, os acusadores, fiquem apontando ali, ó, ali fulano, ali cicrano. E hoje eu me entristeço quando eu vejo pessoas que outrora serviam a Deus e hoje estão nos bares, hoje estão na zoeira, hoje estão bebendo, hoje estão se drogando porque não teve um encontro verdadeiramente com Deus, porque muitos caem e se levantam e muitos se levantam para cair novamente. É isso que acontece. Quando um cai e se levanta e vai para os braços do Senhor, aquele está guardado, e muitos caem, se levanta e cai de novo. Mas eu torno a repetir, o cair é do homem, mas o levantar é de Deus, e Deus quer te levantar, Deus quer te exaltar, Deus quer fazer com que você venha sentar e mostrar e pregar a palavra do Senhor com verdade e com sinceridade. Que você, meu querido e minha querida, venha ter esse espírito de discernimento. Eu quero finalizar em nome de Jesus, lendo aqui o versículo, o capítulo de número 26, diz assim: da minha parte, diz o rei Dário, da minha parte foi feito um decreto pelo qual todo o meu domínio e todo o meu reino e os homens tremam e tremam perante o Deus de Daniel, porque ele é Deus vivo e permanece para sempre. Louvado seja Deus. O seu reino não se pode destruir, o seu domínio durará até o fim. Ele salva, diz o Senhor, louvado seja Deus. Ele salva, ele livra, ele opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou e livrou a Daniel do poder dos leões. Esse Daniel, pois, prosperou no reinado do rei Dário e no reinado de Ciro o persa. É assim que Deus faz. Ele faz você prosperar, ele faz você ir avante. Eu não acredito num Deus que abençoa mentiroso, trapaceiro, enganador, não. Eu não acredito nesse Deus. Pode ser um deusinho qualquer, mas o Deus terrível em poder, ele não abençoa certos tipos de gente, não. Ele diz, o salmista diz, não tem inveja do ímpio que prospera, não, porque ele é como a moinha, ele como é a palha que o vento assopra para qualquer lugar. Temo a Deus, muitos confiam em carro, outros confiam em cavalo, mas nós fazemos menção ao Senhor. Confie em Deus, acreditem em Deus, mesmo com essa luta. Mas você está desiludido? Você está desiludido porque você orou, você vem suplicando a Deus 20, 10, 30 anos, sei lá quantos anos, e você ainda continua nessa aí? Na hora certa, ele está cuidando de você, na hora certa ele vai te exaltar, na hora certa ele vai te levantar. Porque se ele cuidar de você agora, o que é que vai acontecer? Você vai achar que foi você, que você é o bambambam. Não, você não é ninguém, eu não sou ninguém. Eu me coloco diante de Deus como um grão de areia, como um grão de areia em meio ao mar, mas ele pode cuidar de mim, ele pode cuidar de você. Eu e você temos que nos humilhar a Deus, temos que nos derramar diante de Deus, e ele vai nos exaltar. Esta é a palavra do Senhor. Então guarde isso em seu coração, meu irmão. Chegue-se a Deus orando e buscando e suplicando a Jeová Deus, porque ele que guarda, ele que liberta, ele que transforma, ele que salva. E eu louvo e agradeço a Deus por tudo. Quando você diz, irmão, por tudo, é tudo mesmo, até pelo sofrimento, até pelo sofrimento do passado, e por isso ele me fez chegar onde eu estou. Eu louvo e agradeço a Deus por tudo, tudo. E se um dia ele quiser me provar novamente, eu vou dizer: o Senhor é bom, vive o Senhor é bom, porque eu o conheci de perto. Você precisa conhecer Jesus Cristo, você precisa conhecer Jeová Deus. Eu digo que eu já vi o gosto de sangue, eu já vi a morte diante de mim, mas ele disse: não é o teu dia ainda, não chegou o teu dia ainda, e é por isso que eu estou aqui falando dele. Louvado seja Deus, que Deus possa abençoar, que Deus possa guardar você e sua família, que o Espírito Santo de Deus, o guardião do Senhor dos Exércitos, possa estar na tua casa, na tua vida e no teu coração. Abra o teu coração. Ele diz: eis que estou à porta, bato. Se você abrir, ele vai entrar e vai cear e vai estar contigo todos os dias até o fim, porque ele é bom. Louvado seja Deus. Eu agradeço a todos pelo carinho da audiência. Que Deus abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja, porque você é de Deus, porque foi ele que te fez, foi ele que te chamou. Ele tem um chamado na tua vida. Acredite nele, acredite em Jesus Cristo. Ele tem um chamado na minha e na sua vida. Louvado seja Deus. Deus é bom, Deus abençoe. Glória a Jesus. Eu pulo, grito, canto e choro, fecho os meus olhos, vou na tua direção.